Ora, mais uma vez, cá estamos convosco, agora para apreciar o meio social, a relação social existente entre nós ilhéus e entre os continentais. Portanto, nós ilhéus sofremos por consequências as mesmas regras, os mesmos princípios que são espalhados em princípio pelo país inteiro, não é? E também hoje com a abertura, a chamada globalização, nós temos hoje acesso através das televisões, das rádios e das internets, não é? A tudo o que se passa no mundo. Sabemos, somos muito mais bem informados do que estávamos há 30 anos atrás. Ora, quando eu me criei, as coisas não eram assim, não é? Eu recordo-me, quando eu me criei, era uma casa também com muitos filhos, de todos na altura fui o único que fui estudar, porque aquelas cunhazinhas que há, a professora fala bem ao papá ou à mamãe dizendo que o menino é pena, que o menino tem cabeça, era que valia a pena estudar, mas não sei quantos. E eu, embora na minha casa não era uma casa de letrados, não é? Acabei por convencer os meus pais a deixarem-me estudar. Fui estudar aqui em Ponta Delgada e fui estudar depois para Lisboa para tirar o curso. Naquela altura, as viagens para Lisboa não são como são hoje, não é? Vocês devem saber que nós saíamos daqui no fim do mês de agosto, princípio do mês de setembro, mas só regressávamos cá um ano depois. Não se podia vir no intervalo, não havia férias de Natal, nem férias da Páscoa, exatamente porque era cara a viagem. E como era cara, só o podíamos fazer uma vez no ano. Portanto, quando a gente se despedia da família para ir estudar para Lisboa, despedíamos para um ano inteiro. Acabou, só no fim de julho, princípios de agosto, é que a gente regressava cá. E isto, porque era assim mesmo, era difícil, mas nós precisávamos, porque não havia universidade nos Açores. Veja esta riqueza que nos trouxe a autonomia. Hoje temos a Universidade dos Açores, que tem muito prestígio e é preciso que continue a ser prestigiada. E a Universidade dos Açores só será prestigiada por nós. Nós, açorianos, é que lhe temos de dar valor, temos que a expandir, temos que mostrar a sua validade para que ela sirva de motor também de desenvolvimento para a região. Portanto, nós nessas relações, portanto, eu fui criado nesse período, como vocês imaginam, era um miúdo com 16, 17, 18 anos a estudar em Lisboa, a relação, como dizia, era completamente diferente. A relação mesmo entre as pessoas, não é? Vocês hoje vão achar isso quase anedota, não é? Como é que um rapaz como eu, quando me casei, não é? Eu casei com uma mulher virgem. O que é isto hoje? É? Hoje já ninguém sabe o que é. As pessoas passam a vida, começam a namorar, começam a ter relação sexual, começam a viver com os namorados muito mais cedo, e depois não se preocupam em constituir família, nem querem ter filhos para não se aborrecerem e terem cargos pesados logo no início da vida, e a relação vai se prolongando, não é? No nosso tempo, esta relação, nós casávamos mais cedo, tínhamos os filhos mais cedo, começávamos a assumir compromissos e obrigações mais cedo, porque o casar cedo obrigava a ter a casa, obrigava a ter que pagar a ama e os colégios onde deixar os miúdos, tínhamos que trabalhar os dois, marido e mulher tínhamos que trabalhar os dois, portanto, e tudo isto era uma vida, digamos, complicada, mas era uma vida de trabalho, era uma vida séria, em que nós, desde pequenino, costumávamos a juntar o dinheiro do marido e da mulher e disciplinar aquilo para o ano inteiro, para o mês, controlá-lo e fazer sempre algumas poupanças durante a vida. Hoje, a vida é mais facilitada. A maior parte da malta jovem hoje, repare que eu tenho filhos pelas vossas idades e tenho netos já também muito grandes, não é? A gente olha para eles, a vida deles não tem a mesma dificuldade que nós temos, eles acabam por ter quase tudo o que desejam sem grandes dificuldades. E sabem a que é que isso se deve? Em princípio deve ser um complexo dos pais. Portanto, nós pais, não é, que passamos por períodos difíceis, não é, que passamos por dificuldades, não é? Eu era miúdo que ia para a escola descalço, não é? Portanto, e não ia para a escola descalço porque o meu pai não pudesse, não é? É porque todos iam descalços, não é? E se eu fosse para a escola com os sapatos, não jogava a bola com os outros, não brincava com os outros, porque eu ia magoá-los. E eu então arranjava desculpas e queria andar sempre descalço como os outros. Portanto, a nossa convivência era assim. Portanto, a gente vivia desta maior proximidade. Agora, a malta de hoje não só tem os sapatos, como tem os computadores, tem tudo, tudo e mais alguma coisa, e não sei o que é que lhes falta, mas nós estamos a atravessar um período muito difícil, estamos a atravessar um período de crise, em que muitos dos pais estão desempregados, pais e mães, mas os encargos existem, há que pagar o computador que foi comprado a prestações, o automóvel que foi comprado a leasing, e a renda da casa, ou a casa mesmo, muitos deles com leasing, alguns e outros com pagamentos hipotecários a longo prazo, estão cheios de encargos em cima de si, mas não se pode agora safar deles por causa desta crise. Então o que é que a gente vê? A juventude não quer assumir o compromisso, casa-se mais tarde.
Hoje é frequente ver rapaziada nova com 25, 28, 30, 32 e tal, não querem casar. Mas estão a casar e vivem isolados, estão a praticar o celibato. Não é? Não, eles vivem maritalmente com as namoradas, mas não querem casar. Não querem. Ora, esta relação está a complicar a vida social. É preciso não esquecer que uma sociedade tem como célula fundamental, ou seja, a peça que dá origem à sociedade, a peça celular, é a família. E quando a gente destrói a família, estamos a destruir a sociedade a longo prazo. Não nos vamos esquecer, e é importante ter presente, que já houve muitas civilizações antes da nossa. O que é que aconteceu aos egípcios, aos persas, então, aos gregos, aos romanos, não é? Todas essas civilizações desapareceram, mas então eram tão evoluídos na altura, era o melhor que se conhecia no mundo da altura, em evolução, como é que eles caíram e caíram na bandalheira? Exatamente por isso, porque começamos a ver que a relação social deteriorou, a relação entre homem e mulher deteriorou, a relação homem com homem deteriorou, e ao deteriorar tudo isso, destruímos a célula familiar. Portanto, a sociedade romana não é diferente de hoje. Os últimos imperadores romanos também eram pedófilos, também tinham meninos nas piscinas, meninos com 6, 7 e 8 anos e mais não sei o quê, portanto, também não eram casados. Quem os sucedia no trono, portanto, do imperador, não era o filho, era o amante dele, que ele gostava e simpatizava, que adotava exatamente para que ele, depois de ser adotado, pudesse deixar-lhe o trono, deixar-lhe o poder, Ora, isto foi do Império Romano, isso é o fim do Império Romano. O que é que aconteceu ao Império Romano? Desapareceu. No ano 300 e tal da nossa época, desapareceu do Ocidente, e o outro do Oriente foi logo a seguir. Portanto, as civilizações destruíram. Esta é uma das últimas civilizações que nós temos presente, porque quase que a vimos, não é? A gente estuda, lê umas coisas e não sei o quê, parece que foi ontem. A gente vai a Roma e vê os edifícios, vai à Grécia e vê aquilo, a gente fica com a sensação que aquilo foi tudo ontem, não é? Mas essas civilizações desapareceram. Civilizações exemplares. Não é? Hoje, nós baseamos imenso nos grandes teóricos destas épocas, não é? Os grandes filósofos, onde é que eles estão? Foram criados nestas épocas, os grandes ensinamentos da filosofia, muitos da economia e da vida social, foram esta gente que nos transmitiu, e hoje nós vamos copiar, estamos a ler. Mas se esta gente fez aquilo no meio social onde estava inserido, como é que essa sociedade desapareceu? A sociedade desapareceu porque a relação social se deteriorou. É fundamental recuperarmos a nossa relação social. É fundamental que os filhos sejam criados muito perto dos pais. É fundamental que os pais morram muito perto dos filhos. Portanto, esta relação é educacional. Nós temos que transmitir isso porque é formação, é educação para podermos nós transmitir aos filhos e aos netos estes ensinamentos, estes conhecimentos e este amor à família, esta indicação que é fundamental. Nós, açorianos, nisso temos uma vantagem. É que não temos muito para onde fugir, não é? As ilhas são pequenas, a gente vive no nosso retângulozinho pequeno, vemos quase todos os dias e, portanto, podemos um pouco, digamos, cultivar esta situação. Mas também aqui as coisas não estão a acontecer assim. Como vocês sabem, portanto, a relação social normal é uma relação de vida familiar, marido e mulher, os filhos, tudo por aí. Hoje as vidas familiares já não são assim, alteradas profundamente. Vocês pensam que os problemas hoje da homossexualidade não são coisas novas, são coisas que sempre existiram e a sociedade sempre soube tratar com estas coisas. Agora, quando a gente passa a dar mais importância a estas coisas do que à verdadeira situação normal, não é? Alguma coisa está errado. É? E é por isso que eu tenho receio, eu procuro dizer aos meus filhos, digo aos meus amigos, digo aos meus netos, temos que ter cuidado, temos que respeitar a vida social tradicional, aquela que todas as civilizações têm, todas as civilizações, a vida familiar foi sempre a célula da própria civilização, não a podemos desprezar, temos que a ter presente, temos que a cultivar para podermos amanhã transmitir aos nossos filhos, aos nossos netos, um país melhor, uma região melhor, uma ilha melhor, onde as pessoas se possam realizar como seres humanos. Não nos vamos esquecer, a gente está aqui tão pouco tempo, não é? Uma vida muito curta, uma vida que hoje, felizmente, já se quase chega aos 100 anos normalmente, não é? Mas isso é curtíssimo, isso não é nada, não é? Esta passagem por esta vida, porque a gente espera e acreditamos que haja outras vidas para além desta, não é? Que essa passagem seja produtiva, que a gente deixe alguma coisa de positivo e que seja útil para os nossos filhos, para a nossa família, para todos aqueles que nos rodeiam.